Olá amigos e amigas do AgroConnection, estamos agora aqui em Minnesota, no portal na divisa com Iowa. E Minnesota, que é parte da região dos Grandes Lagos, então nós vamos aqui cobrir uma diferente região que nós normalmente não viemos in person, vamos dizer assim. É longe de casa, hein? Bem longe. E nós estamos bem curiosos, né? Viemos de Iowa, sul, centro, norte, e estamos com a expectativa de ver aí uma situação um pouco diferente do milho da soja. Bom, então fique ligado, já deixa seu like, não se esquece de se inscrever no nosso canal do AgroConnection, também da RTC e... Bora pra estrada! Vamos que vamos! Buenas pessoal, já estamos na estrada, já estamos aqui no estado de Minnesota, né, Alexandre, que fica bem ao norte, já divisa com o Canadá. Frio por aqui, né? Geralmente no inverno. Hoje tá 27 graus, nada mal. Perto dos 40 de quinta-feira no Kansas e Nebraska, né? Nada mal. Bom, o Minnesota, ele é um estado bastante diversificado, ele é o principal produtor de beterraba nos Estados Unidos, também é o principal produtor de peru, de milho doce e também de ervilha. Muito interessante, né? E também é muito importante para as culturas de soja e milho, sendo o terceiro maior produtor de soja e o quarto maior produtor de milho. E aqui em Minnesota nós vamos fazer duas paradas, uma mais ao sul do estado e a outra mais na região central. Ver aí como que o milho e a soja, né, estão se comportando com esse clima que às vezes chove, mas geralmente não. Mesmo que a gente esteja mais ao norte, o regime de chuvas aqui ele é muito similar àquilo que a gente vê em Iowa, né? O leste chovendo mais, cerca de 1000 milímetros, e o oeste chovendo um pouco menos, aí cerca de 500, 600 milímetros. Perfeitamente. E geograficamente, né, o Minnesota faz a fronteira oeste com as Dakotas, tanto a Dakota do Sul quanto a Dakota do Norte. Ao sul faz a divisa com Iowa, né, daqui é da onde viemos. Mas a leste seria Wisconsin e ao norte já seria outro país, né, seria o Canadá. Seria as geleiras. É. Bom, é isso aí, pessoal. A gente vai fazer a nossa primeira parada logo, então fica ligado. Buenas pessoal, estamos aqui na nossa primeira parada no estado de Minnesota, começando com o nosso medidor de umidade aqui, nosso sensor, 22%, 21,9% para ser mais preciso. Então já tem menos umidade do que a gente viu lá no norte de Iowa, né? Perfeito, mesmo que tenha chovido nesses últimos dias, pode ser um acúmulo aí da falta de chuvas, né? Que nós estamos vendo esse degradê, né? Esse gradiente, essa diferença entre o sul e o norte, né? Quando a gente mostra para vocês nos nossos vídeos semanais aquele monitor de seca dos estados, tanto de soja como de milho, esse aqui é exatamente um dos lugares onde está seco, é para estar seco, seca severa, né? É verdade, então uma chuva não resolve o problema, mas com certeza ajuda, né? Com certeza. Bom, falando um pouco da soja, a soja aqui no estágio de R4 deve estar em R5 aí na próxima semana, né? Mas é uma soja que já está mais avançada em comparação aos estados mais ao sul, né? E não apenas avançada, mas uma área que talvez o produtor tenha arriscado um pouco, Carlos, eu diria, porque aqui nós medimos, né, a densidade de plantas, uma densidade maior do que o norte de Iowa. Exato. Nós achamos aqui 360 mil plantas, o que é bem alto, por hectare, exatamente. Um espaçamento mais adensado aí de 50 centímetros, que é o que a maioria do pessoal no Brasil acaba utilizando. E para finalizar, né, aqui a nossa arminha aqui de temperatura. Estamos achando aí 21 graus na temperatura do solo, mais ou menos. Muito parecido, né, com o que a gente viu lá no norte de Iowa, né? Exato. Muito bem, agora bora para o nosso banner. Vamos ver como é que elas estão. Bom, pessoal, agora olhando mais em detalhe na planta, né, Carlos, aqui a gente fez uma contagem de nós e também de vagens. Como que ficou aí? Perfeito. Bom, É até interessante, né? A gente tem numa tendência aí de diminuição, a gente não está sendo tendencioso, a gente promete para vocês, a gente pega plantas aleatoriamente, né? Cientificamente é assim que a gente faz, randomizado, aleatório, né? Sem ser bias, me fugiu a palavra, cara. Tendencioso. Tendencioso, isso aí. Bom, sem ser tendencioso, 25 vagens a gente já encontrou, e essa é uma planta que não vai colocar mais vagem, é uma planta que já está
saindo da R4 já para começar a encher os grãos, né? Então, com certeza, a produtividade nessa lavoura especificamente não vai ser tão alta, né? Essa é uma observação bem importante, né? Claro que o produtor aqui utilizou mais plantas por área, então, mas ainda assim, como o Carlos falou, o potencial por planta ele já está bem menor do que as outras áreas que nós visitamos, né? Até então. Sem dúvida nenhuma. E o que será que a gente vai ver mais para cima agora? Eu acho que vai piorar. Vamos lá. Buenas, pessoal! Chegamos então na nossa segunda parada aqui no estado de Minnesota, começando então com uma lavoura de soja. E aqui nessa lavoura especificamente, né, fizemos a medição de plantas por hectare. Chegamos aqui, o produtor também arriscando, né, Carlos? Colocando 370 mil plantas por hectare, um espaçamento um pouco maior do que nós vimos mais na primeira parada aqui, voltando aqueles 76 centímetros que a gente... Padrão americano. Padrão americano, né? Bom, e aí também fizemos algumas outras medidas de solo. Eu estou aqui com o termômetro, fiz uma medida bem rápida e baixou a temperatura, Carlos. Aqui já está mais frio, cara. Então, estamos aí com 19,6 graus na temperatura do solo. Bom, se a temperatura vai baixando, a umidade também vai baixando. Nós estamos aqui com 18,9%, só lembrando que a gente começou lá no sul de Iowa com 39%. É, uma boa diferença. Uma boa diferença entre o sul de Iowa e aqui. Nós não estamos ainda no centro de Minnesota. Minnesota é um estado muito comprido. Ele pega, só para vocês terem uma ideia da extensão do estado de Minnesota de sul a norte, ele pega o estado de Dakota do Sul e Dakota do Norte por completo. Então a gente está muito longe de chegar no centro de Minnesota, mas já dá para a gente ter uma ideia de que a umidade do solo vem baixando, né? Especialmente desde que nós começamos desde o início lá no sul de Iowa, né? Uma boa diferença realmente na condição de umidade do solo. Bom, falando de soja, estádio de R3 está um pouco para trás comparado ao que a gente já viu hoje, né? Tem bastante flor, bastante vagem para se formar ainda. Mas é uma soja muito bem nodulada, apesar de ter bastante dano aqui, né? Muito de gafanhoto também do Japanese Beetle, né? Que é o besouro japonês, que é uma praga que infesta bastante as lavouras aqui, né? A gente viu em quase todas, né? Quase todas as lavouras, e aqui também, não sei se a câmera, acho que deve estar pegando, né? O controle aqui não foi muito bom do caruru, né? Que a gente sabe que tem resistência a vários herbicidas, então essa área aqui parece ser mais problemática para caruru. Bom, bora destruir essa planta. Vamos lá. Beleza, pessoal, cá estamos com as nossas plantas. Como a gente mencionou, né, Alexandre, estádio DR3, então tem muito pouco canivete formado, ainda fica difícil de contar para ter uma estimativa mais precisa, mas uma média aí de 13 nós, né? Uma com 12 e outra com 14. Com 14, isso aí. Nessa faixa aí, realmente fica muito difícil a gente fazer qualquer estimativa, né, Carlos? Ainda dá para ver que ainda está florescendo, né? Inclusive uma soja de flor branca, né? Exato. Eu tenho visto mais soja de flor roxa. Perfeito. Mas é isso aí, agora a gente segue a nossa viagem em busca de mais milho aqui no estado de Minnesota. E aí então, vamos para Dakota do Sul. Isso aí, então fiquem ligados. Bom, pessoal, estamos aqui na nossa parada de milho aqui em Minnesota. E a primeira observação que a gente pode fazer é que as plantas elas não estão tão vigorosas como a gente estava vendo lá no sul. Elas já demonstram algum sinal de seca pelas folhas, né? Perfeitamente, a gente consegue ver claramente dirigindo, né, chegando aqui em Minnesota, que o milho está um pouco mais sofrido. É difícil a gente dizer que ele está ruim ou bom, mas comparando com as lavouras que nós andamos, ele está mais sofrido com certeza, Carlos. Sem dúvida nenhuma. E aí aqui, bom, fizemos umas medidas aqui, né? A população parece estar constante, né? Muito parecidas. Entre 60 e 70 mil plantas por hectare. E também o Carlos aí com o caruru na mão. Ficamos devendo na hora da soja. Acho que o cara aqui do milho não controlou muito bem, mas estão vindo bem o caruru. Então, esses estão vigorosos. Esse não sente falta de água. Não sente. Bom, e aí, pessoal, o milho um pouco mais atrasado, foi plantado certamente depois. Aqui o estádio R2, né? Nós vínhamos registrando estádios de R3, grão leitoso. Aqui ainda é o grão aquoso, né? A bolha, assim, tu aperta e salta a água. Então fica difícil a gente ver o que foi fecundado, mas, de novo, 16 fileiras, 570 grãos, né, de potencial por espiga. Então, de novo, estamos com um cenário um pouco parecido com aquele do norte de Iowa, com 11 toneladas por aí.
potencial, né? Exato. Daqui para frente a gente não sabe se realmente confirma ou pior. A gente vai saber só na temporada 3 do Crop Tour, né? Aí sim, aí verdade. com muita coisa definida. É verdade, é isso aí. Mas no geral, o Minnesota é, de certa forma, parecido, né, com o norte de Iowa. O sul do Minnesota, aqui onde a gente está, que não é tão ao centro, entre o centro e o sul do Minnesota também muito parecido, né? É verdade. A gente já vê os sinais da seca, como a gente falou, pelas plantas, a umidade do solo baixou bastante também comparado ao nosso início. E agora, encerrando aqui então, né, o Minnesota, vamos com o pé na estrada, vamos parar onde agora, cara? Nós vamos para Dakota do Sul, mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal do AgroConnection da RTC e acompanhar todas as outras redes sociais que a gente tem aí, Instagram, Facebook, LinkedIn, você encontra muita informação e também o grupo, né, no WhatsApp do AgroConnection. Cheio de informação, hein? Onde hoje, por exemplo, a gente está mandando um monte de fotos exclusivas para o nosso grupo do WhatsApp, onde as pessoas podem ver muita informação. Cheio de spoiler, hein? Estamos Cheio largando todos os spoilers lá. É isso aí, então stay tuned! Stay tuned!